Passaremos agora a ver as regras do xadrez. Esse tabuleiro é o mesmo tabuleiro do jogo de damas. Praticamente todo mundo sabe jogar damas. Eu mesmo, antes de aprender xadrez, já tinha aprendido o jogo de damas. Na escola, em casa, nos clubes, é muito popular, né? A gente vê o tabuleiro de damas. O ambiente, então, da batalha é exatamente o mesmo do jogo de damas. O tabuleiro de xadrez é um tabuleiro de 64 casas e já nós vamos fazer a apresentação dele. O que eu tenho que fazer para aprender xadrez? Eu tenho que saber, basicamente, 5 passos. E quais seriam esses 5 passos? Tabuleiro e as peças. Nós temos 32 peças, mas são só 6 repetidas. Eu tenho que saber o nome de cada uma. Passo 2. Saber montar estas peças no tabuleiro. Toda partida tem um início igual, de brancas e de pretas. Então eu tenho que saber como que essas peças são colocadas no tabuleiro. Passo 3. Como que as peças se movimentam. Então nós temos 6 peças e cada uma se movimenta numa direção. Passo 4. Como que as peças tomam umas às outras. As tomadas, né, as capturas. E o passo 5 é como se ganha. Ou seja, o checkmate. Vamos ver o cheque, o que seria, e o checkmate. Bom, o tabuleiro. Este tabuleiro, então, ele tem 64 casas. A gente fala casas claras e casas escuras. Pode-se falar também casas brancas e casas pretas. É que o tabuleiro ele tem várias cores. Nós temos tabuleiro branco e azul, como esse que eu estou trabalhando aqui. Esse tabuleiro também poderia ser branco e verde, pode ser branco e preto, branco e marrom. Então a gente usa falar peças claras, peças escuras, ou casas claras e casas escuras, exatamente porque nós temos cores diferentes, tanto para as peças como para o tabuleiro. Por isso é um padrão falar casas claras e casas escuras. Então este tabuleiro ele tem 32 casas claras e 32 casas escuras. Este tabuleiro ele tem 3 divisões. Então, essa flechinha que eu coloquei aqui sinaliza o que seria uma coluna ou uma vertical. Nós temos também no xadrez fila, fileira, o que seria uma horizontal. E por fim, nós temos a diagonal. E por que essas 3 divisões no tabuleiro? É exatamente por onde andam as peças. Só que as peças combinam esses 3 sentidos. Por exemplo, uma torre, que nós vamos ver em seguida, faz um movimento de uma cruz. Então ela pegaria uma vertical e mais uma horizontal. Então ela andaria por uma dessas direções. Então, nesse momento, a gente está vendo a divisão do tabuleiro em termos de movimentação das peças, exatamente por conta do movimento das peças que nós vamos ver em seguida. Então, visto esta parte por onde vão andar as peças, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tabuleiro agora. Toda vez que vocês ouvirem centro do tabuleiro, ou seja, é o meio dele, são as casas mais importantes do tabuleiro, são essas 4 casas que eu sinalizei com estes círculos azuis. Estas 4 casas, elas representam o centro do tabuleiro e as peças, quando são colocadas no centro, elas ficam mais fortes, porque vai aumentar o raio de ação, a atividade destas peças. Então, o centro do tabuleiro são estas 4 casas. A gente usa falar também a questão do grande centro, que são as casas que contornam esse centro. Às vezes eu não consigo chegar com a minha peça no centro, mas chego próximo ao centro. Por exemplo, no grande centro, que são essas casas aí que eu coloquei essas setinhas vermelhas para vocês entenderem. Quando vocês ouvirem o termo borda, é isso que eu fiz agora. O tabuleiro tem 4 bordas, a beirada do tabuleiro, né? E por fim nós temos os cantos. Estes cantos
são 4. Seriam as piores casas do tabuleiro, porque as peças ficam muito mal colocadas nos cantos, nas bordas. À medida que elas vão se aproximando do grande centro, do centro elas vão ficando mais fortes. Vocês devem ter observado estes números e estas letras no tabuleiro. Isto aí é para identificar as casas. Por exemplo, eu sou o Gerson Pérez. Então, eu tenho nome e sobrenome. As casas também têm nome e sobrenome. Por exemplo, esta casa aqui que eu identifiquei com esse círculo. O nome seria E, pois está na coluna E. E o sobrenome seria 4. Então, esta é a casa E4. Então, eu devo falar primeiro o nome, o sobrenome, ou seja, primeiro a letra e depois o número. Senão, como o meu nome é Gerson Pérez, se eu inverter ia ficar Pérez Gerson. Então, toda vez que eu for falar sobre uma casa, olha, eu coloquei uma peça na casa C7. C, porque está na coluna C, e 7, porque está na fileira 7. Esse tabuleiro, então, ele tem aquelas divisões que eu havia falado. E se alguém perguntar para vocês, quantas casas tem a menor diagonal? Só 2. Quantas casas tem a maior diagonal? Essa diagonal grande aqui, ó, das casas escuras. 8 casas. Aqui também nós temos uma outra grande diagonal das casas claras. Diferentemente do jogo de damas, no xadrez nós jogamos nas casas claras, nas casas escuras. O jogo de damas a gente só joga nas casas escuras. Então, esta é a apresentação do tabuleiro. Em seguida, nós vamos para a apresentação das peças.